Dando continuidade à nossa capacitação aos vacinadores contra a peste suína clássica, estamos aqui hoje para bater um papo bem legal e responder as principais perguntas que foram feitas no nosso treinamento, né? Meu nome é Roberta Leite, eu sou Brand Manager na 333 Brasil. Estou aqui com o Dalvan Veit, gerente técnico de suínos na Zoetis. Bem-vindos, Dalvan. Olá, Roberta. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom, Dalvan. Seja bem-vindo, tá? E, pessoal, nós vamos discutir, selecionamos as principais perguntas que foram feitas no evento de ontem e vamos discutir, né, Dalvan, que foram feitas inúmeras perguntas, acabou que algumas a gente não respondeu todas, né, porque o tempo era limitado, mas a gente vai aproveitar para fazer esse bate-volta, esse ping-pong aqui e responder as principais perguntas que foram feitas no evento de ontem. Então, Dalvan, iniciando, uma pergunta que foi muito feita foi sobre a aplicação, durante a aplicação da vacina no animal. Caso aconteça da agulha entortar na primeira vacina, qual o procedimento que o vacinador deve fazer? Excelente pergunta, Roberta. Então, sempre que a gente tiver qualquer acidente com a agulha, se a agulha entortar, a gente deve imediatamente trocar, substituir essa agulha. A agulha é o item mais barato de todo o processo de vacinação. E não tentem desentortar essa agulha, consertar essa agulha. Aquele ponto que ela dobrou, que ela entortou, ela fica fragilizada e a chance dela quebrar dentro do animal é muito grande. Então, se a agulha entortar, substitui ela, troca ela por uma agulha nova de imediato. Perfeito, Dalvan. E alguma instrução, por exemplo, usar a mesma agulha numa quantidade de animais ou trocar a agulha a cada animal? O que vocês instruem? Muito importante essa questão, Roberta. A indicação, a orientação é utilizar uma agulha para cada 10 animais. Você vacina 10 animais e, ao mesmo tempo que você vai trocar o frasco de vacina, você troca a agulha também. Tá? E também, muito importante, toda vez que a gente for sair de uma propriedade e ir para a próxima propriedade, a gente também deve trocar a agulha. Mesmo que na propriedade anterior, essa agulha for utilizada para apenas 1, 2 animais. Se você vai mudar de propriedade, tem que trocar a agulha, precisa trocar a agulha. E isso a gente faz para evitar de transmitir qualquer tipo de vírus, bactéria, patógenos dos animais de uma propriedade para outra. Perfeito, muito importante esse ponto. Outra dúvida que surgiu. Roberta, desculpa, só repete, por favor, que cortou o áudio aqui. Oi, Roberta. Agora sim, pronto, perfeito. Agora voltou. Voltou. Posso repetir a pergunta ou você escutou, Dalvan? Não, por favor, repita, Roberta. Tá, joia. Se a vacina pode ser administrada em todas as fases de vida dos animais, inclusive em matriz gestante e lactante. Qual é a indicação? Importantíssimo. A indicação da vacina era para ela ser aplicada em animais a partir de 14 dias de vida. Tá? Então, todos os animais que tiverem mais de 14 dias de vida, eles podem receber a vacina. Uma matriz que esteja gestante ou também esteja lactante, né, imediatamente após o parto, enfim, ela pode e deve sim receber a vacina. Aqueles leitões que nasceram recentemente, que eles tenham menos de 14 dias de vida, eles não devem ser vacinados. E qual que é o procedimento nessa situação, né? Se na propriedade tiver leitões com menos de 14 dias, o vacinador ele deve fazer esse apontamento nos registros, ele deve comunicar ao SAF, ao seu supervisor, né? E aí sim vai ser feito um planejamento para que quando esses leitões completarem, tiverem mais de 14 dias de vida, o vacinador ele vai retornar naquela propriedade e aí sim vai aplicar a vacina nesses leitões. Entendi, Dalvan. Então, matrizes gestantes e matriz lactantes não tem problema? Não tem problema algum. Elas podem e devem sim ser vacinadas. Inclusive, a matriz gestante, Roberta, é muito importante que ela receba a vacina, porque lá na frente, quando ela parir, quando nascer nesses leitões, ela vai passar proteção via o colostro, via o leite para os seus leitões também.
Então, ela deve sim ser vacinada. Perfeito, perfeito. Ótimo. O pessoal até mandou alguns comentários com dúvidas que o produtor perguntou, né? Se vacinasse a matriz gestante, não iria ter algum problema reprodutivo, uma perda embrionária, um aborto. Então, zero risco quanto a essas perdas produtivas, né? Não, não existe nenhum risco. A vacina é muito segura para todas as categorias de animais, né? Acima de 14 dias. E o que vale ressaltar, Roberto, é que quando for feita a contenção de uma matriz que esteja gestante, por exemplo, né? Obviamente, a contenção da maneira correta, ela deve ser feita, a matriz ela pode ser presa com o cachimbo, e claro que a gente vai procurar proceder à vacinação o mais rápido possível, a aplicação do brinco, de uma maneira calma, tranquila, mas o mais rápido possível, né? Acabou o procedimento, aí solta essa matriz para não causar nenhum estresse excessivo ou adicional nessa matriz. Mas todo esse processo, como foi treinado, como foi apresentado para os colegas, ele pode e deve ser feito numa matriz gestante, sim. Não, perfeito. Ótimo, Dalvan, muito bom. Dando continuidade às perguntas, tá? Uma pergunta muito interessante é o seguinte, Dalvan, se em algum rebanho que eu for vacinar os animais houver muitos problemas sanitários, por exemplo, um foco de mortalidade por algum ataque parasitário ou uma outra doença, esses animais doentes, eles devem ser vacinados normalmente? Sim, eles podem e devem ser vacinados. Claro que a gente sempre vai objetivar, assim, quanto melhor estiver o estado de saúde do animal, melhor ele vai responder para a vacina. Mas nessa campanha, nosso objetivo é abranger, é proteger 100% dos animais, 100% do plantel. Então, mesmo que um animal, porventura, ele esteja atacado por alguma verminose, algum parasita, mas ele também deve receber a vacina, tá? Isso é muito importante. E outro ponto, Roberta, que vale ressaltar, é que caso o vacinador ele identifique na propriedade que os animais eles estão com uma doença, com um sinal clínico suspeito da própria peste suína clássica, né, como aqueles que o Dr. Geraldo Takeda ele mencionou no treinamento, o vacinador deve imediatamente comunicar ao SAF, deve imediatamente comunicar ao seu supervisor de vacinação para que essa informação chegue ao SAF, aos técnicos da ADAL. Não, perfeito, ótimo. Outra pergunta, várias perguntas sobre isso, Dalvan, foi o seguinte: quantos dias os animais podem ir ao abate após serem vacinados? Se tem esse período de carência, sabe? Muito importante também, e essa é uma informação que é importante os vacinadores passarem para os produtores. A vacina, ela não possui período de carência. Então, os animais podem receber a vacina hoje, e mesmo hoje ou amanhã eles podem ser abatidos, a sua carne pode ser consumida pelos seres humanos, pelas pessoas, não há risco nenhum. A vacina pode ser aplicada e a carne pode ser consumida, sem problema algum. Período de carência ótimo. É 0 dias. Que bom, que bom. Então, assim, vacinou de manhã, caso à tarde já necessite entrar no caminhão para enviar para abate, não tem problema nenhum, né, Dalvan? Não tem problema não, Roberto. O registro dessa vacina aqui no Brasil, né, junto ao Ministério da Agricultura, ele já prevê que é 0 dias de carência, ou seja, é uma vacina que ela não tem período de retirada antes do abate. Esse é um ponto muito importante, muito esclarecedor. Muito bom, Dalvan. Tá, então outro ponto, outra pergunta que enviaram é a questão da contenção. Eu estou vendo que o pessoal, Dalvan, eles têm esse receio, né? Muito da contenção, como que ela vai ser feita, se não causa muito estresse ao animal. Então, tem duas perguntinhas que a gente pode te fazer aqui, que é o seguinte: os suínos já têm muitos problemas por estresse. Essa contenção em porcas prenhas, elas não poderiam levar a uma perda produtiva por conta desse estresse? E já queria fazer outra aqui, Dalvan, que é o seguinte: quanto à contenção, ela deve ser feita sozinha? Deve ter um auxiliar para me ajudar? Essa questão foi um vacinador que perguntou se ele consegue segurar o animal e ele mesmo vacinar. Como que vocês indicam? Muito, muito importante esse questionamento, né? A contenção, se ela for feita da maneira correta, como ela foi instruída nas capacitações práticas, ela não vai causar nenhum problema ao animal, tá? Pensando nessa categoria de matrizes gestantes, né, que é uma categoria, digamos assim, mais delicada, obviamente. De novo, a contenção ela deve ser feita da maneira correta. O ideal é utilizar o cachimbo, que é aquela ferramenta que prende a matriz pelo focinho, né? E sim procurar realizar aí a vacinação
e, na sequência, a aplicação do brinco da maneira mais rápida possível, a maneira correta, com calma, mas o mais rápido possível. Finalizou esse processo, tira o cachimbo e não vai ter nenhum prejuízo, nenhum problema para a matriz, tá? Outra ferramenta muito importante que a gente tem para auxiliar no processo de vacinação, Roberta, é o extensor. Então, vamos supor que talvez não seja possível, pela situação do local, do ambiente, não se consiga fazer a contenção correta dessa matriz, né? E, obviamente, que a gente não quer causar nenhum estresse exacerbado para ela, a gente tem a ferramenta do extensor. O extensor é aquele tubo flexível que é acoplado no aplicador de vacina e na outra extremidade, ele tem quase 1 metro de comprimento, na outra extremidade está a agulha. Então, mesmo que a matriz não esteja bem presa, muito bem contida, é possível usar o extensor para introduzir a agulha na matriz, aplicar a vacina e ela não vai ter nenhum prejuízo, né? E quanto a esse processo de contenção, a princípio, sempre o vacinador ele vai estar se dirigindo às propriedades acompanhado de mais um colega. Então, né, o ideal que foi planejado é que se vá entre 2 vacinadores, 2 pessoas para a propriedade, para que aí sim um possa aplicar vacina, o outro auxilie na contenção. Dalvan, só um minutinho, que parou. Tá. Repete, por favor, Dalvan, só a parte do auxiliar, tá? Da matriz ficou perfeito, só em caso do som ter falhado um pouquinho, a parte do auxiliar, de ter um companheiro. Legal. O importante, né, é que se vai entre 2 pessoas na propriedade para que um possa auxiliar no processo de contenção e o outro colega vacinador, ele realize a vacinação da maneira correta. Além disso, nós temos a figura do produtor também. O produtor é a principal pessoa interessada na proteção de seus animais. E ele conhece seus animais, ele tem prática, ele é a pessoa que lida diariamente com os seus animais. Eu tenho certeza que o produtor ele também será um importante auxiliar nesse processo de contenção para que a vacinação seja feita da melhor maneira possível. Com certeza, Dalvan, com certeza. Ótimo. E ainda falando da vacinação em si, do ato, Dalvan, muitas dúvidas quanto à autovacinação. Se acontecer do vacinador sem querer vacinar a própria mão, se vacinar, tem algum risco para a saúde do vacinador essa vacina? Legal. É importante essa preocupação do pessoal, né? Eles vão estar manipulando, vão estar utilizando a vacina e, obviamente, eles vão estar utilizando aplicador, agulha. Então, é bem pertinente essa preocupação. Mas podem ficar tranquilos. A vacina ela não representa nenhum risco, nem para os animais e nem para as pessoas, para os seres humanos. O que deve, sim, ser realizado se ocorrer um acidente, né? Com a agulha, com a vacina, enfim, deve ser comunicado ao supervisor da vacinação, da equipe da vacinação, e também existe um 0800 das OETs, que é o Centro de Atendimento das OETs. Esse 0800, esse número está disponível na internet, também está disponível no material impresso que todos os vacinadores receberam, e é importante que os colegas eles liguem para esses 0800, notifiquem. Nós temos uma monitoria em cima desses, quando ocorre essas situações, tem todo um acompanhamento médico especializado para dar orientações, dar assistência. É importante que os colegas comuniquem também nesses 0800. Não, perfeito, Dalvan, perfeito. Então, apesar de não ter o risco para a saúde, né, do vacinador, é indicado que eles, se acontecer esse acidente, realmente entre em contato, seja com a ZOET, seja com o órgão responsável, para poder avisar sobre o que aconteceu, né? É o que vocês indicam realmente. Exato. Aí vai ter todo um acompanhamento médico também, né? Nós sabemos que a vacina não tem risco, mas aí vai ter todo um acompanhamento médico sobre garantir que a saúde desse vacinador, dessa pessoa, ela esteja resguardada 100%. Não, muito importante essa preocupação de vocês também. Dalvan, então, dando continuidade às perguntas, tem mais uma aqui sobre realmente o ato de vacinação. Então, referente ao posicionamento de aplicação no animal. Caso seja aplicado no pernil, deve-se adotar a mesma posição na região do pescoço do animal ou pode-se utilizar a posição transversal? O ideal é que seja utilizado a mesma posição e da mesma maneira como a gente faz a aplicação na parte da tábua do pescoço, né? A agulha, ela sempre deve ser introduzida da maneira mais perpendicular possível, dessa maneira reta, né? Que aí sim ela vai conseguir transfixar, perfurar a pele, vai passar a pele, vai passar a camada de gordura e vai atingir o músculo, né? Que é o local onde nós queremos depositar a vacina. Perfeito. Ótimo, Dalvan.
Tá. Em caso do animal esteja completamente sujo na hora da vacinação, é recomendado lavar a região? O que vocês indicam? Sim, também muito importante essa questão, né? Pensando em evitar a contaminação do local de aplicação, enfim, a ocorrência de abscessos, é importante sim que o local de aplicação ele esteja limpo, né? No material que a gente disponibilizou para todos os vacinadores, lá já consta que o local de eleição é a tábua do pescoço. Se de um lado estiver sujo, se opte pelo outro lado da tábua do pescoço, outro lado do pescoço. Se os dois lados do pescoço estiverem sujos, se opte pelo pernil, pela parte traseira do animal, onde tem uma musculatura bem abundante, né? Agora, realmente, se, digamos assim, todo animal, todas essas regiões estiverem sujos, a gente precisa solicitar para o produtor que ele, com uma água, um esfregão, alguma coisa assim, ele limpe, higienize essa parte do pescoço do animal para ser aplicada a vacina. Perfeito. Até porque, né, Dalvan, já é um processo, imagina, uma área toda suja, a agulha, a vacinação vai levar sujeira para dentro do animal também, realmente é um foco importante, né? Que tem realmente sim área limpa, tem todo sentido. Exato. E essa contaminação no local de aplicação, ela é a principal responsável pelo surgimento dos abscessos, né? Que é um processo inflamatório que forma aquele caroço no local de aplicação, e isso, assim, causa prejuízo, transtornos para o animal, prejuízo no abate, é algo que a gente não quer que ocorra. E o principal motivo disso é quando se introduz sujeira, com a agulha suja, ou a pele do animal está suja, enfim. Então, a gente sempre tem que priorizar aplicar vacina num local limpo, na pele bem limpa. Tá, perfeito, então. Dalvan, indo para as últimas perguntas, tem mais uma muito interessante aqui. Após a reconstituição da vacina, quanto tempo tenho para utilizá-la? Muito importante. Jóia. A gente prioriza que a vacina ela seja reconstituída, né? Misturado o pó, que é o sólido, com o líquido, que é o diluente, quando o vacinador chega na propriedade. Então, identifica ali que tem 50 animais, por exemplo, né? Vai precisar de 5 frascos de vacinas, reconstitui os 5 para utilizar ali. Caso, por exemplo, esse produtor, se ele tiver, por exemplo, 45 animais na propriedade, né? O vacinador ele também vai ter que preparar 5 frascos de vacina, diluir 5 frascos de vacina e vai sobrar 5 doses em um dos frascos. Essas 5 doses, elas podem ser utilizadas imediatamente na propriedade seguinte, né? Então, o frasco de vacina com o aplicador volta para a caixa de isopor com gelo, o vacinador se desloca até a propriedade seguinte e pode sim utilizar essa vacina residual nessa próxima propriedade. Caso sobre vacina, digamos assim, no final do dia, na última propriedade do percurso, aí sim essa vacina ela não vai poder ser armazenada, guardada até o dia seguinte para ser utilizada. Essa vacina tem que voltar para a unidade, para o SAF, né? Mas ali ela terá que ser destruída e inutilizada, ela não pode permanecer reconstituída de um dia para o outro. Perfeito, muito importante isso, Dalvan. Ótimo. E ainda falando da vacina, do processo de vacinação, o que devo fazer se tiver ar no aplicador ou no extensor no momento de aplicar? O que vocês indicam? Importantíssimo esse ponto, Roberta. A gente sempre deve evitar que se acumule qualquer tipo de ar, seja dentro do êmbolo do aplicador ou mesmo dentro do extensor, tá? Isso, durante as sessões práticas, vai ter uma parte bem específica de treinamento para isso, como manipular o aplicador e extensor, mas sempre que tiver ar, seja no extensor, né, que é a mangueirinha flexível, ou mesmo no aplicador, deve-se proceder à retirada desse ar, né? E aí sim seguir a aplicação. A gente não pode aplicar vacina com ar dentro do animal. A gente só pode aplicar vacina. Então, se tiver ar, identificar que tem ar, seja no extensor ou no aplicador, deve-se proceder à retirada daquele ar, mesmo que talvez uma, 2 doses da vacina seja desperdiçada para fazer isso, mas deve-se retirar o ar e aí dar sequência na aplicação. Não, perfeito, Alvan, muito importante também. E a última pergunta é um pouquinho já o que você comentou, Dalvan, do vacinador chegar na granja, os animais realmente estarem doentes, estarem com sinais clínicos, o vacinador vai ligar para a DEAL, ele vai explicar o que está acontecendo na granja, mas o que ele deve falar para o produtor? Ele deve continuar o processo de vacinação, explicar que mesmo os animais doentes ele vai vacinar, ou não, ou esperar a DEAL dar alguma indicação? O que vocês estão
planejando e indicando quanto a esse ponto, né? Avisar o produtor, já iniciar o processo de vacinação, o que é o indicado? Sim. A vacina, Roberta, ela deve ser aplicada, tá? Ela deve ser aplicada. Mas sempre que o vacinador ele identificar que aqueles animais eles têm alguma doença ou alguma suspeita clínica, né? Eles estão apresentando algum sinal clínico que é suspeito, em especial da peste suína clássica, eles devem imediatamente comunicar a ADEAL. Isso é importantíssimo, porque aí os técnicos da ADEAL eles vão desencadear um processo de investigação, eles vão checar mais a fundo para ver se efetivamente aquilo lá trata-se de um caso de peste suína clássica ou não. Um ponto importante também, né, pensando que nessa propriedade, entre aspas, suspeita de peste suína clássica, como o vacinador vai estar circulando ali, possivelmente ele vai para uma próxima propriedade, ele deve higienizar muito bem todo o equipamento que ele tiver, né? E mesmo assim, ele está nessa propriedade, ele aplicou a vacina, ele deve ligar imediatamente para a ADEAL para comunicar, e aí a ADEAL mesmo vai passar as instruções mais adequadas para esse vacinador. Possivelmente ele vai ser, naquele dia, não vai ir para uma próxima propriedade, até que os técnicos da ADEAL também chequem essa situação. Mas, em todo caso, equipamento, aplicador, o extensor, mesmo o vestuário que o vacinador estiver utilizando naquele dia nessa propriedade, deve ser muito bem higienizado, limpo, desinfetado, para não ter nenhum risco de transmitir, passar o patógeno para uma outra propriedade. Se possível, até trocado, né, Dalvan? Se puder trocar, né, por um outro novo, né, tudo tem que realmente pensar em um risco, né? Porque acaba que eles vão visitar várias propriedades no mesmo dia para não ficar disseminando, né, entre várias granjas, alguns vírus patógenos. Perfeito. Dalvan, então, muito esclarecedor. E um outro, só para complementar, Roberto, um outro item que os vacinadores terão com eles é o desinfetante, a solução desinfetante. Então, além de higienizar o equipamento, o calçado, enfim, o que eles estiverem utilizando nessa propriedade, seja utilizado o desinfetante também para desinfetar todo esse equipamento, calçado. O desinfetante ele é um desinfetante muito ativo contra vírus, a peste suína clássica. Ele também vai ajudar a conter qualquer tipo de contaminação ou suspeita do vírus que possa ter ali. Mas esse desinfetante, Dalvan, ele deve ser usado também nos aparelhos, tanto nas botas, como no vestuário, como também na vacina, no aplicador, né? Em tudo que o Sim. vacinador tiver na bolsa dele, em tudo isso, pode usar sem problema? Sim, deve utilizar sim. Todo equipamento que foi utilizado na vacinação, após o processo de vacinação numa propriedade, ele deve ser lavado, higienizado, borrifado, né, jogado o desinfetante, a solução desinfetante por cima dele, e aí sim ele pode ser utilizado numa próxima propriedade. Não, perfeito. Alvan, muito bom, muito esclarecedor todos esses pontos, né? O pessoal perguntou bastante. Acredito que é muito interessante a gente trazer essas dúvidas de quem vai realmente estar ali, vão ser nossos olhos no campo, né? Aplicando as vacinas, ajudando tão ativamente nesse processo. Então, muito interessante poder ter um especialista aqui como o Dalvan para poder responder as principais dúvidas dos vacinadores mesmo. E, Dalvan, já vamos caminhar para o final, né, do nosso bate-papo. Se você quiser deixar alguma mensagem final. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer sua presença, e tão esclarecedora e tão prática, né? Eu realmente acredito que vai ajudar bastante o pessoal do campo a partir de agora. Legal, não, muito boa essa oportunidade de poder estar conversando com as pessoas que estarão lá nas propriedades, aplicando a vacina, manuseando a vacina. Novamente, contem conosco, nós estamos comprometidos com vocês, a gente quer sim garantir que essa vacinação ocorra da maneira correta, da melhor maneira possível. Se vocês tiverem quaisquer outras dúvidas, direcionem para os seus supervisores, entrem em contato conosco, nós estamos aqui para auxiliar mesmo, para garantir que essa vacinação ocorra da maneira correta. Perfeito, Alvan. Pessoal, então só mais uma coisinha que eu gostaria de ressaltar. Se vocês estão vendo esse bate-papo nosso aqui e tem os conhecidos que são vacinadores também, enviem esse nosso bate-papo, o link do nosso vídeo, da nossa gravação, para os outros vacinadores que vocês conhecem, para que todo mundo possa assistir, porque quanto mais dúvida a gente conseguir resolver e responder, menos problema a gente vai ter, né, Dalvan? Então é muito importante que chegue ao máximo de vacinadores possíveis esse vídeo nosso, essa nossa gravação. Dalvan, mais uma vez, muito obrigada, tá? E espero te ver em breve, que só estamos iniciando, né? Alagoas é o primeiro estado, vai ser o case de sucesso para a gente poder
seguir para os outros também, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada e tenha um bom dia, Dalvan. Obrigado, Roberta. Alagoas vai ser exemplo para todo o Brasil. Grande abraço a Com todos. certeza. Nos vemos muito ainda. Tchau, tchau, Dalvan. Um abraço. Até mais.